Não fala Deus, obrigado por esse tempo. Essa oportunidade que para ti não pode estar ali. Não fala direção de juventude, não fala vossa obrigado ontem. A vossa não fala vossa obrigado. Não fala obrigado para a direção de igreja. Não, obrigado para a juventude. Parece nascer do porta-voz de que grupo lá? Como a chuva que está chovendo lá. Se guarda-chuva não vai ser molha. Vasco que fala se guarda-chuva não vai ser molha. Bom, se vem na chuva, mas fala como não está em tempo seco. Vasco como a chuva que não chove. Nós estamos no último dia de conferência, no quarto dia. No primeiro dos dias, nós estamos com o amado presbítero Vitor Iufa. Nós saímos muito abençoados a boca Castela. Acha sobre este resumo de pregação, vou poder olhar que direção de ou comissão de conferência. Durante a conferência e faço algumas perguntas e tem alguém sobre isto. Olha, resumo de mensagem na comissão eu pude buscar por Sordinho. Por Sordinho não dá o resumo de tudo. Ele só corresponde perguntas a ontem naquela aula. Quase ele que ganha manga de prenda. Não ganha nada. E por Sordinho, e tem a mensagem de esboço, mensagem de Vitor Nascimão. Esse é bom sinal. E sobre este, ouvi que falar dele, bem para a direção de juventude, bom conseguir esboço de mensagem. E um tempo muito abençoado. E aqueles que estavam lá, saiba muito abençoado. A mim está lá, sim, me sai muito abençoado. E aonde nós continuamos, mesmo esse tema, onde é que nós falamos, desperta tu que dormes. Daí eu faço só um breve resumo desse tema, mas antes de que lá, não vai hora, amém? Espírito Santo de Deus, obrigado por eu estar ali. Obrigado por a glória nesse lugar. Obrigado por o poder nesse lugar. Obrigado por a manifestação. Obrigado, Espírito Santo, mano, que está mexendo na cada vida gosta. Obrigado, Senhor Jesus, papai, mano, que está a controle desse tempo. Muito obrigado por a palavra que não é bem papia. Jesus, obrigado por bem de bom. Papia, no nome de Jesus. Amém. E aonde nós falar desse tema, desperta tu que dormes. E nós estamos convocados sobre a pregação do dia domingo. Que o pastor bem-vindo tocar. Um bocado que nós tocar lá não sai. Mas não vai fazer só resumo de que nós falar ontem. Na pouco tempo para não poder entrar no tema que nós bem explorar hoje. Amém. Aonde nós falava desse tema, que ser dentro desse desperta tu que dormes, não fala só dessa palavra dormir. Dentro dessa palavra dormir, não tira outro tema, que falece extrema letargia espiritual no seio da igreja. Não usa bem essa palavra extrema, isso é uma palavra letargia, não liturgia. Ok? Boa. Então, não perguntava o que é letargia, não definia essa palavra. Não fala de como é a palavra que está usada na linguagem de médicos. Mas o que significa essa palavra? Essa palavra significa um estado de sono intenso. Que qualquer alguém pode estar, para ser despertado e precisa de um estímulo constante. Isso é estímulo constante. Estímulo constante pode ser um estímulo doloroso e pode ser vibratório. Que ser que rotina ser doloroso e tem que ser uma coisa constante para manter-se acordado. Mas um estado é diferente de coma. Coma ainda com o estímulo que se não can acordar ainda mantê-la. Ok? Mas se não está no estado de sono, um sono muito intenso, nessa parte está considerado de uma doença, que se não está nela. Não fala de uma patologia. Não fala como aquele estado intenso de sono que se não está, que sendo essa palavra letargia, é um estado muito intenso de sono que exige para se dar acordado, mas para acordado e tem que ser com um estímulo muito constante para se não manter ativo. Sem que estímulo, se não can chegar a manter ativo, e na continua, vai dormir.
Nós não entendemos só essa palavra. Depois nós falamos agora, nós falamos com uma extremo letargia, que sei do que, não leva aqui palavra extremo, de um nível muito alto, independentemente de posição alta de sono que és alguém está. Que sei do que, um extremo sono, um sono muito intenso, que se durma até para despertar ali difícil. Nós falamos um bocado de característica de letargia. Nós falamos como uma de característica desse, se não está tendo dificuldade de manter acordado. Se acordado para que estímulo constante, se disser de dado que estímulo, se não dormir. E não ficar de pé, e não dormir. Bona jumbai, e não dormir. Está na cor de trabalho, e não dormir. E nunca é mantativo. Nunca é manter acordado. Para ver como existe uma parte dele, desse cérebro que destrui. Que pode levar para aquele nível de sono. Muito intenso. Nós falamos uma característica também, está tendo que é falta de interesse ou motivação. Para ver que não tem que falta de interesse, para ver é difícil de manter acordado, como é que não tem interesse de fazer algo? E que não tem nem interesse, nem motivação de fazer algo. Depois, outra característica que nós falamos como se resposta física, mental, e está atrasado. Muito atrasado. Para ver de quê? Ficar podia manter acordado, então falta de interesse e motivação, se vontade física, parte físico, isso é uma parte que mental e está totalmente retrasado. Totalmente atrasado. Para ver se o corpo já está inativo. Se uma está inativo, para ver de quê? De sono intenso. Depois nós falamos a última característica, está tendo comportamento de quê? De memória e suma raciocínio. Na tudo esses que nós falamos só essa palavra na campo social mostrando gravidade. Se não levar para campo espiritual, como aqui está mostrando. Não pega uma coisa social, para eu não falar de dormir. Só resumo de ontem. Não pega uma coisa social que seja dormir, não levar a uma patologia, de algo com alguém precisa de cura, mas fisicamente se não está totalmente destruído, quando eu falo como é cérebro, se alguém duro, e para ver ali que apanha, e que apanha no outro carro, ele que apanha. Então, se não lhe que apanha, ele é ali a dormir, de um sono profundo. Quando acordar, sim, e entra e não dorme mais. É difícil manter acordado. Na base dele, não falar como só essa palavra letargia é um terreno fértil de diabo para poder o se cimenteira. Não falar com uma metáfora de sono, é uma coisa muito perigosa na vida cristã. Para ver como sono, bucanoia. Sono, não está inativo. Sono é difícil reagir. Com sono, alguém não chega no gozo, não dorme só. Com sono, bucana está nunca em vigia. Não falar como é muito perigoso na vida espiritual. Ora, que não falar como sono dentro da igreja. Não falar como é terreno fértil. Que diabo também pode se cimenteira. Então, na base dele, não falar de como até no Novo Testamento, não é um homem que brinca mesmo que aquela e dorme na ragaz de um minger e acaba de perder essa unção. A Bíblia falando como a Sansão e dorme lá na ragaz de Dalila. Na onde que dorme nele e dorme num terreno fértil. Uma vida fértil. Que sono, não falar como é um terreno fértil. Então, a única forma que Satanás tem que fazer, tem que haver essa unção. Para tirar desse, para pôr desse, cimenteiras. E com o salvagal, que dormir de Sansão e perder esse olho. Não falar com uma manga de alça, um dia nós estamos na batalha espiritual. Mas a igreja está a dormir perante batalha. Suma também que Sansão está na batalha. Que aquele povo, mas vai na dormir. Se missão é capaz de dormir lá, na ragaz de Dalila. Mas se dormir, que dormir custa a vida. Outra coisa que não fala de característica de um sinal que está mostrando uma igreja está na sono espiritual. Nessas características, para não poder gerir no tempo, é falar como 5:30 para acabar 6:30. 5:07:30 para acabar 8:30. Então, assim que é falando, nunca lembrou com cursa, nunca lembrou com cursa, para onde agora? 5:47, não acaba 6:47. Nunca lembrou com cursa, bem maior ali.
Hein? Não começa 5 e? 5:37 e não acaba 6:37. Obrigado. Bom, nenhum dos sinais que não mostra, não fala com a manga de biasa, a igreja está a dormir, sim, dá de conta de como está a dormir. Não fala manga de sinais que não olha, é sinal na vida, é sinal como você está a dormir. Você está num terreno fértil de diabo, você precisa despertar para sair lá, para Cristo iluminar. Nessa característica que não fala que falta de sensibilidade ao pecado. Ora, quando não fala de falta de sensibilidade ao pecado, aonde não fala como, e que gente que o pecado é um dia ser normal de nossa vida, e nunca está sentir um arrependimento, uma tristeza dentro do seu coração, ora que na prática mesmo ato. E que está sentindo aqui sensibilidade. Ora, que o cara sentir aquela você está morto, você está num sono profundo, uma letargia extrema, de um nível muito alto de sono. Na base de que lá que não mostra manga de ideias, que não fala aonde, para que levar longe, não vai na Isaías capítulo 5, versículo 20, que não fala como um dia tem manga de gente que está fazendo o quê? É modernizar pecado, é facilitar um pecado modernizado e torna ser uma coisa normal, para passa para nível de modernização. Então, civilização levar no nível de modernização, que pecado hoje um dia torna ser o normal na seio da juventude e tanto na seio da igreja. Como é que ser o normal na seio da juventude e seio da igreja passa a ser coisa que quingue dentro de nós. Aquilo é que o Isaías fala, ai de aqueles que está chamando coisa mal para bom, coisa bom para mal, que está chamando luz, escuridão, escuridão, luz, que está chamando coisa doce, amargo, e coisa amargo, doce. Que gente que está falsificando para falar, mas não, e que pecado agora. Ora, quando leva ao pé nível, esse é sinal de sono espiritual na tua vida. E está chegando um momento, o coração está quingite. Não fala como filho dele, se coração quingite. Mas gente que quer se base de doutrina, de palavra de Deus. Para ver como se para ser do que? Sacerdote. É que se base de doutrina. Mas ainda que quer se base de doutrina de palavra de Deus, e chega um momento, o seu coração quingite. É que ser sensível mais a pecado. Cada coisa que chega é tabarsal. E sinal de um sono espiritual. Não fala outro segundo sinal do sono espiritual é desinteresse para a palavra. Ele que não usa a palavra de pastor, que prega a semana passada. Ele fala como a palavra e Cristo, que Cristo está no meu coração. Na base desse próprio não usa mesmo essa ideia de pensamento, não começa lá na Gênesis, para poder confirmar desinteresse a palavra. Que desinteresse a palavra significa como tem desinteresse a Cristo, que é a própria palavra. A Bíblia fala na Gênesis capítulo 1, e fala como tudo compuro para meio de palavra. Ou tinha compuro para meio de palavra, que palavra própria que não sai na boca de Deus e quem? E Deus. Para ver que palavra própria quem? E Deus. Que ele põe na escola dominicana, fala, fala meninos, fala mica na papia assim, se alguém ouvir lá, fala miquim, tu ouvi que na papia, que voz de quem? E tu ouvi, que voz de quem? E tu ouvi. Muito bem, gosto de entender o que ela me fala. A Bíblia fala mesmo no livro de João, capítulo 1, versículo 1, e fala que palavra, que criado tudo para meio dela, e fala, estava com Deus e ser o mesmo Deus. No versículo 14, fala que palavra, que cria tudo coisa para meio dela, que ser o mesmo ele Deus, e fala, vida, homem, está na boa metade. Quem vai aqui na falar? Cristo Jesus. A Bíblia fala mais de como no livro do Apocalipse. A Bíblia fala no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, e fala como se corpo, se roupas transbordado, mergulhado de sangue, escrevido lá nela, palavra de Deus. Jesus próprio fala como a minha palavra, a minha vida. Então, desinteresse a palavra de Deus e desinteresse a Cristo na vida. Então, esta leva sinal de morto espiritual. Desinteresse não falar como, até não menciona uma coisa que eu falar como, há um dia que o pastor na prega, e na tarde, no culto, na prega só. É pastor, está na prega e é tio demais. Mas uma vida que tem Espírito Santo Deus dentro dele, está tendo fome de palavra. Então, falta de interesse aqui palavra, e está levando queixa espiritual. É queixa espiritual e sinal de morto, de como a bolsa está a dormir.
De como você está a dormir. Uma coisa mais que não fala de como é que está levando a dormir. Uma coisa muito simples, mas que é simples. A um dia na Bíblia, e que só na papel que está na telemóvel. E tem Bíblia áudio, os telefones. E dificilmente, se nós jubim nessa igreja ali, o cano é gente com fones. Tem gente garante, pastor Quintino não tem fones. Tem gente garante de telefones. Mas não tem Bíblia áudio. Mas um dia sim ouvi a palavra de Deus. Um dia sim ouvi a voz de Deus na minha vida. Um dia sim ouvi a palavra de Deus. Um dia sim ouvi a promessa que Deus se tem para bom naquele dia. Mas falta de interesse aquilo e sinal de como você está a dormir. No último ponto que nós falamos dela ontem, nós falamos de vida cristã sem fruto. Mas nessa palavra sem fruto, nós retificamos um bocado. Nós falamos que tem vida, que tem crente que está dando fruto. E que existe crente que está dando fruto. Mas está depende de qual tipo de crente. Nós não entendemos. E está depende de qual tipo de crente e qual tipo de fruto que nada. Não fala nem igreja. E que tem crente que está dando fruta. E que existe. Mas é que não entra ali sim. Nós estamos a não estudo não está dando fruta. A não ser crente. Mas qual tipo de crente e qual tipo de fruto que está a dar. De que não fala só no terceiro ponto, vida cristã sem fruto, ou de crente sem fruto. Não retificar, não falar não. Tudo crente está dando fruto. E que existe crente que está dando fruto. Tem ímpio está dando fruto. Será? E heresia. E que heresia? É está dando fruto. Mas qual fruto que está dando? Que ímpios é crente, mas qual tipo de crente? Só é a palavra crente. Você vê esse significado muito bem. Se você vê significado, desculpa, de palavra crente, você sabe como é, tem crente em Jesus e tem crente de diabo. Não se entende? Então, o diabo tem esses frutas que está, depois tem esses cemitérios que está manda. É que daqui a pouco nós falar com uma sono espiritual e um terreno fértil que diabo pode esse cemitério. Se terreno fértil para esse cemitério é porque não dá fruta. Então, que fruta que não dá? Depende de qual tipo de fruta. Então, a nós tudo é crente, não dá fruta, mas crente na quem? Na Jesus ou crente no diabo? E qual tipo de fruta que não dá? De natureza de carne ou de Espírito Santo de Deus? Não falei dessa ontem, esse mais ou menos é que não falei dela ontem, na resumo quase em cabanha tempo. Pastor, obrigado. Olha. Bom, pera, vive. Eu falo para a civilização, era que alguém me abre, eu tenho que viver. Pastor, obrigado. A hoje não vai falar de esse tema. Não falar como esse seguinte tema que não falei dela ontem. Ontem não falei tio de cemitério e o de terreno fértil de diabo. A hoje tema que não vai para explorar, desperta-te e levanta-te do terreno fértil do diabo. Eu tenho que despertar, bulanta de que gosto de que terreno fértil. Aquela que eu preciso de lançar ela hoje, no nome de Jesus. Amém. Vou precisar lançar ela hoje, no nome de Jesus. Mister por não vai ler no livro de não lê versículo no tema, depois não lê esse de Romanos. Versículo no tema que serve em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Depois alguém tem a abrir Romanos, capítulo 13, versículo 11, parte C e 14. Simônio, por favor. É como ele fala. É como ele fala não cantiga. Corda a boca na dormir. Landa na metade de morno. Cristo no meu. Amém. Romanos capítulo 13, 11, parte C, 14. Vou fazer assim, Romanos 13, 11. Sim. Romanos 13, 11, 14.
assim, uma possível, tempo que nós estamos nela, uma hora chega já, para não acordar, e sono, a minha não libertação está mais perto de ti, pode não ser Cristo. Até? 14. Não te passa já, dia chega. Não diz que tudo coisas que está passando no escuro. Não viste armadura de luz. Não é honesto, suma quem não anda de dia. Quando anda na muqueça, na chamideira, na vida sussa, na pouco vergonha, na júcia, na inveja. Mas vou cobrir com a armadura do Senhor, Cristo. Que vou alimentar bom mau desejo e boa natureza. Amém. Obrigado, pastor. Deus está abençoando. Não precisa, por favor. O último versículo que nós leia ontem, quando eu faço pergunta sobre Arnaldo, que Arnaldo Cúnica, apanhando com pergunta ontem. O último versículo que nós leia ontem é de Romanos. Depois, no mesmo versículo, nós falamos como lá que não tema que nós vamos para desenvolver continuação no tema e na nela. Mas na base desse, me se só faz comparação de igreja primitiva e igreja moderna. Eu não podia entrar no tema. E um homem de Deus papia assim e falar como se Espírito Santo Deus tiraram na igreja se tiraram na igreja 95% de atividades na contínua normal, mas a gente se dá de conta da ausência do Espírito Santo. Não repito mais. Se Espírito Santo de Deus tiraram e arrebataram na igreja e tiraram na igreja, 95% das atividades que está ocorrendo na igreja não mantém normal, mas sim a gente dá de conta da ausência do Espírito Santo. Misericórdia mesmo. Na base dela, não vai para a igreja primitiva. Se o Espírito Santo tiraram da igreja primitiva, ele dá de conta para ver como é que não pode fazer nada. É que não pode fazer nada. Para ver se dependência naquele tempo, Espírito Santo Deus na sua vida. Naquela dependência do Espírito Santo Deus na sua vida, aquele que está lançando deles, aquele que põe frente a morto, aquele que esteve apedrejado, ainda que na apedrejado e falar com ele, olha, céu e abre. Ainda que na apedrejado e falar para Deus por eles. Ainda que esteve apedrejado, tudo forma. Mas mesmo assim, Estevão continua. A Bíblia acontece que Espírito Santo dentro deles, que faz com que essa prega a palavra de Deus, ainda que Saulo vai pedir carta para poder perseguir eles, é que importa que perseguição de quilas. Para ver como o Espírito Santo de Deus estava no processo de sua atividade. Que Espírito Santo de Deus, ele vai ser plano anual. Agora, não fala plano anual, programa anual de juventude, de igreja. O Espírito Santo de Deus, na igreja primitiva, isso vai ser plano anual. Então, que plano anual que ser do Espírito Santo, se você retirar na sua metade, naquele tempo, ele está parado. Eles próprios não dão conta de como algo está anormal. O que faz diferença que ser que a igreja primitiva versus igreja de Aos. Não está entendendo? Versus igreja de Aos. Na igreja de Aos, com todo tipo de atividades que ocorrem na igreja, a maioria das atividades que está ocorrendo carnalmente, para estar no sono espiritual. Que carnalmente que está ocorrendo, não está manifestando ocorre da alegria. Não conta você como se pega música, só tom de música, de ímpios, de que, e está mexendo com alguém, tanto de ímpio, está mexendo com emoção. E está mexendo com ela. Só de alguém lanta e na baia com aquele tipo de música, é para ver que música tocar. Mas aquela transformação que faz. Não tem grupo de manjuandades. Grupo de manjuandades também está fazendo mesmo coisas. Que grupo de manjuandade que está no mundo está fazendo mesmo coisas. Está pegando até uma música própria na cantar nessas cerimônias. Sim. É muito bom qualquer na cantar o próprio evangelho por expandir. Mas só eles, hora que na canta, o está sentindo tocado. Tem a nós próprios, outra hora que a música do mundo não passa, de batida forte, sim. Batida mesmo. A próprio está sentindo tocado com aquilo. Outra hora faz pé assim, um bocado. Só para ver como o caminho para pastor, olha, não faz pé assim, para ver tocar.
E é bom que eu não entende. E para bem tocar, eu não sinto, eu não bate pé. Mas que existe transformação. Aqui tem a diferença de música guiada para o Espírito Santo de Deus, ou pregação guiada para o Espírito Santo de Deus, ou qualquer tipo de atividade em que o Espírito Santo de Deus é do que é centro. Assim que está age. Aqui tem a diferença de igreja primitiva, que igreja da os, como falar como não conheça, ali que não conheça, de não tema, para por explorar. Então, na base desse, a Bíblia conta como único antídoto de letargia espiritual, Espírito Santo de Deus. Ora, quando fala de antídoto, a nós não sabemos o que é antídoto. Se eu quero perceber, não vai explicar mais fácil para poder entender. De pessoa que alguém bebe um veneno e tem que dar uma coisa que não neutraliza a ação de que veneno. Que ela está falando que na linguagem técnica o antídoto. Então, no mundo espiritual, só no espiritual, o único antídoto, Espírito Santo de Deus. Sem Espírito Santo de Deus, e que existe vida. Sem Espírito Santo de Deus, nós estamos mortos espiritual. Toda atividade na mantém 95% sem nenhuma alteração. Sem mudança de vida, sem arrependimento de coração, sem transformação de vida. E que vale a pena nós estar na atividade em que existe transformação. Sem transformação numa atividade morta. E uma atividade que centro de atividade que é o Espírito Santo de Deus. É hora que sendo o Espírito Santo de Deus, meu irmão, você é do crente lá, mas é de Jesus. E precisa de corda. Que clima precisa de corda. Que clima precisa de despertado. Antídoto precisa de baile, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Que é que põe na base desse, não vai mostrar obstáculos que tem impedido gente sair de que terreno. Porém, mostrar libertação de que terreno. Não vai para não poder gerir no tempo, para o tempo que não permitir. Nesse obstáculo, não vai para o primeiro obstáculo, pecados ocultos. Que está destruir a igreja. Agora que eu falei igreja, a boa em si. Não é quatro paredes. E pecados escondidos. A Bíblia mostrando é bem claro. No livro do Provérbios, capítulo 28, 13, fala como quem que esconde esse pecado, nunca, e cana vai para diante. Quem que esconde, só essa primeira parte, nunca, e cana vai para diante. Um pecado escondido, está chamando maldição. Um pecado escondido, está chamando que, e está chamando vultos de demônio para boca. Para ver como a vida está desprotegido. A Bíblia contando e dando um manga de exemplo de gente que segundo esse pecado na Bíblia, como é que essa vida acaba de ser. A palavra de Deus falando com nós, lá na Gênesis, por não por bem. A Bíblia conta de como Caim mata seu irmão. Moisés mata seu irmão em segundo. A Bíblia está falando como é que se papai que se mame se bi. Ninguém tinha Deus bem perguntar e falar, Caim, não é o irmão Abel. Amigo que está guardando. Obrigado, pastor. Amigo que guarda dinheiro, irmão. Imagina uma associação como é que está na papel de Deus. Amigo que guarda dinheiro, irmão. Para ver que diz coisa que ele segundo. Mas tudo gente que segundo pecado na Bíblia vai ser consequência. Nenhum pecado escondido cata te se benção. A Bíblia contando como é que só Caim, Acã. Povo Deus vai guerra, canto guerras que passa em ganha, mas vai guerra com um povo pequenino, é pirigueira. Só para ver de pecado escondido. Acã segundo esse pecado. E toma que dívida toma. E toma ouro, e toma prata, e toma capa. Ele ambulileba, vai segundo nessa tenda. Que pecado que segundo esses mortos para soldados do povo de Deus. E que só a Bíblia conta como Geazi, discípulos de Eliseu. Ele, discípulo de Eliseu, na mão, e sai vai e pede para Eliseu curar-se lepra. Vou considerar a história muito bem. Geazi, eu tinha na mão curado. Na mão, tira tudo o que disse para Eliseu. Eliseu fala, não. Geazi, segundo, e vai tomar. E vai segundo. Que lepra de Namã vai para Geazi. Bíblia que foi que falando só e que acaba só na Geazi. E mostra mais de que Ananias e Safira
que é bindi baia? Que dinheiro antes de bindi ele disse eles. E que é preciso contar mentira. E que é preciso gundi nada. Todo pecados oculto de crente está destruindo a vida. Não tem manga de gente que está na segunda esse pecado dentro da igreja. É que tem desenvolvimento espiritual. Mas continua bem para a igreja. Outros estão na dirigir, sem desenvolvimento espiritual. Mas está na segunda esse pecado. Na dirigir não é culto lei. Todo domingo na dirigir. E faz parte do grupo louvor. Na viver na manga de tipo de pecado. E continua na viver lá. E que me esteja libertar dela. E na segunda ele. Eu acho que uma pastor canal. E que só o grupo louvor não está ali. Bubili, ocupa nenhum departamento. Você está ali. Você está na segunda que o pecado até a os. Vou falar como ninguém quer saber. Eu acho que não é crescer que o pecado segundo. Não. A Bíblia fala como nunca o cana vai para diante. Aleluia. Nunca o cana vai para diante. Para você estar ainda naquele terreno fértil de diabo. Jesus falou, desperta e levanta-te. Mesmo versículo parte bem falar, a mim, na lumião, hora que você desperta, você lança lá. Jesus quer a força. Mudança de vida depende da atitude. E depende da boa, polanta, você fala, Jesus, ali. Nem pastor quer nos esforçar para aquilo, ninguém quer nos esforçar para aquilo, mas boa, quer ter uma atitude para aquilo. Deus quer nos julgar, para Deus e amar. E me está libertado. E me usou para fazer algo. Principalmente a boca está ali com a dirigente. Assim que eu não vai ainda só ali. Jesus tem plano para a vida. E não dá oportunidade para arrepender. No nome de Jesus. Não vai para o nosso segundo ponto. O segundo ponto fala falta de esperança genuína. Que sei do que? Falta de esperança genuína. Que sei do que gentes. E um obstáculo. Que depois se não capaz de sair naquele lugar. Ora, quando fala falta de esperança, para poder entender, é que é um estado espiritual que está surgindo para qualquer crente que está bala se fé. E por ser o pecado oculto, e por ser dificuldades de vida que não passa. Ele é bom perder que esperança de restauração espiritual. Mas Jesus ainda dá o que mesmo esperança. A Bíblia fala no livro de Oséias, e fala como aí fala Oséias. Vai bubata mabuminger lá de que está nele. Na casa de vendedor de corpos. Bote isso para casa. Que ele seja, se filhos queriam de reunião, é para reunião, como se mãe tem que sair na casa. O tá pensa se é papel, eles que casa se mãe, ou isso é papel que casa se mãe. É falar como é que elas têm que sair na casa. E Deus fala, vai buscar, buminger, bote isso. Assim que Jesus está na busca. Aleluia. Para ter pena de bom. E ter amor de bom. E que chamou para estar badi se raiva. E chamou para se glória. E que importa de estado que buscar os. Importa de boa atitude de arrependimento para ele. Para falar Jesus além restaura minha fé. Restaura minha esperança. Me se serviu no nome de Jesus. Que é que põe manga deles aos dia capuri. E tem manga deles que estão a sofrer, me se sai lá. Mas para dia desse falta de esperança. E acha como se a vida está de abalado. É que podia mais sair lá. E tem aqueles que estão na casa, independentemente de que pecado como o segundo. Mas você está chora de que pecado cada dia. Você tem vergonha de vir para falar, pastor, e assim caminho cedo. Sorteado que gente que esse pecado revelado. É toda a misericórdia de Deus. Pastor, ali, não cai. Disciplina. Deus está disciplinando esse filho. Para bem mal. Pastor Aline. Uma coisa que mais contente que ele nessa igreja. Pastor está desculpando na papies. Ele como aqueles que estão a disciplina está disciplinando no segredo. E discipularam no segredo. E está disciplinando no segredo. Você vira com ele para mostrar como a igreja é mal. É que importa de que está na paz nesse momento, importa de se vida firmeza na Cristo. Glória a Deus, aleluia. Firmeza na Cristo. Em coisa mais só que na real sala, o todo alguém está bem ali, falando pedir Deus igreja para perdão, para Deus perdão. O que é que é? Ninguém quer saber. Ponto final. Quer como isso saber? Se não confessar ali para Jesus. Jesus que está por aí, acabou.
Deus se importa de buscá-lo, para me libertar de que lugar que buscar nela. No livro mesmo de Efésios, capítulo 5, esse versículo não pega para sustentar esse segundo ponto. E o último parte fala, lanta, no pastor semana passada, e para tio desse, lanta, Cristo na lumião. Cristo é luz para a vida. E me se transforma a vida. E me se muda o caráter. E me se rinca de que terreno fértil de diabo. Para ver que é esse trabalho. Para ver como glória para bom. E como inferno para bom. E como inferno para Satanás. Mas a bom e como glória para guardá-lo. O que na vai na vai na cumpo na vai para lugar para vós. E fala para nós tudo. E que fala outro para nós tudo. Mas uma coisa que está de mirante que bem me fala na Mateus 7:21. Mas é tudo. Que na bem baila. E que tudo que na chama Senhor. Que na baila. Então, se me faz parte de que seleção de gente que na baila. Que é Deus e bem para bom. E precisa de um arrependimento para entregar o coração para Ele. Para entregar o coração para Ele, Jesus. Ainda e que tarde. No terceiro ponto, ele fala que negligência de comunhão com Deus. Quando eu falo de negligência de comunhão com Deus, e que falta de uma oração secreta à boca de Deus. Então, o Siduno, e cada tenel. E onde barreira, que impede o Siduno para sair de lá. A Bíblia chamando manga de tempo para. Na Colossenses 4:12, subiu no título, no livro do português, e o crioulo, Bíblia de crioulo. Está na ordem. Bora todo tempo no poder do Espírito. A Bíblia fala aquilo mesmo. Então, esses três obstáculos um dia, que fazia aos que gente está por isso aí naquele lugar. Que fazia aos que por isso aí repetir pecados ocultos. Que você está na segunda. Perde de esperança de uma vida. Ou acha que uma vida mais que por sair lá. Ou acha que é pecado com cometi. Nunca por mais sair lá. Burgunho, irmãos, na igreja. Burgunho que quer vir para mim falando. Então, prefiro segundo esse pecado. Que pecado levou na perda de esperança de uma vida lá na céu. Na perda de esperança. Depois tem na ponto de que tem que falta de comunhão. Falta de interesse, de comunhão com Deus. Igreja passa a ser o suma que um ritual só. Na minha igreja, ponto final para meus colegas na minha. Sem cabinha na falanca chigaribinha. E passa a ser uma coisa que é normal na minha igreja. Não para transformação, mas na minha, para bem purificar o cabinho. E tem que lá para falar como tem aqueles que estão a viver cada vez mais de culpa dentro deles. A Bíblia fala no livro Romanos capítulo 8. E fala que Espírito Santo que Deus dá, que está fazendo cativo, não torna a ter medo. E que está fazendo cativo, não vive mais na morto. Que morto de pecado. E fala libertando de que lá. Então, se é libertando de que morto de que lá, se vê como uma vida que Jesus é importante. Uma vida que Jesus, independentemente de quem está ao lado de boa, para ver como lá no tribunal de Cristo, cada quem prestando conta recado, quem é amigo, nem quem é mulher. Nem a mulher próxima que lá. Sim. Minha mulher se vê que ela como lá no tribunal de Cristo. Amém. Não vai prestar conta. Ele não presta conta. Cada um de nós não presta conta no tribunal de Cristo. Então, independentemente de que alguma sinta esse momento, para que aquela seja um impedimento, possa sair naquele terreno fértil de diabo. Para ver Cristo me libertou dela. Aquela que a Bíblia mostra não coisa para não por vai mais para tempo. Não tem ainda tempo. Tempo que acabar. Amém. Bíblia contando como o Espírito Santo Deus Teos está na papia. Espírito Santo Deus, nesse último tempo, naquele versículo que nós nos últimos tempos, a palavra de Deus fala como vou despertar para bem nós estar nos últimos tempos. Mas a Bíblia não fala de últimos tempos e sempre Paulo papéis. Ainda que a igreja de Éfeso, Paulo continua papéis. Subiu desde o início do capítulo 1 e fala de paciência que Deus. Se vai para Riamas e fala eles uma coisa aqui que além de paciência que Deus, e fala para despedir que naturezas antigas.
para ser vida por ser transformado. Além de que ela mas falei que uma boa despertar boazinha que não dormir. E acabei falei para nós está na mau tempo. Um tempo muito perigoso. Nem mau tempo e um tempo mesmo que Jesus não precisa de um avivamento de emergência. Que avivamento de emergência? Igreja própria, Jesus não chamou ele para um avivamento de emergência, não de urgência. Para ver, tem totalmente diferença de urgência e emergência. E tem totalmente diferente, tanto nessa definição, tanto na ação, maneira de agir, e tem diferença. Avivamento que Jesus precisa, que nos últimos tempos, é um avivamento de emergência, que tem que agir nas segundos e minutos, não de urgência que tem que vir agido na hora. Não! Para ver que motivo de que lá, para ver Jesus me restaurar voz profético dentro de sua igreja. Jesus me restaurar aquilo dentro de sua igreja, mas para a restauração de aquilo ia bom, ia mim. Pastor Paulo falou semana passada como até no estudo bíblico, já pastor na frase de avivamento no Antigo Testamento. Fogo, subamos o estudo bíblico para ser abençoado. Sério. E falou de avivamento no Antigo Testamento, possivelmente em outra semana, ele falou de avivamento no Novo Testamento. Isso é de bênção. Bênção mesmo. Para não precisar de que avivamento. É tema e bem no momento certo. Ele é chegar no momento certo. Para a igreja precisa de um avivamento de emergência. Voz profético precisa de restaurar dentro da igreja. Mas para restaurar a vida, e a vida de cada um de nós, Jesus não pegou sua roupa e pôr a força. Não. Mas por liberdade, eis-me aqui, ali, Senhor, usam como miste. Usam como miste. Jesus me restaura aquilo. Jesus me salva almas perdidas. Para o avivamento e cunça. Igreja capuricinta. Bíblia fala igreja primitiva capuricintaba. Para ver de avivamento dentro deles. É capuricinta. É sem contar a palavra de Deus. Ainda que tanto sofrimento, para ver o Espírito Santo dentro deles, é sem contar a palavra de Deus. Porque vida está neles. Poder de vida que sai do Espírito Santo, quando eu falei antídoto, passou no espiritual e estava na eles. E restaurou eles voz profético, e acabei encher eles de compaixão para almas que não perdem. É saiba para pregar a palavra de Deus, para ver necessidade. Para ver Jesus e me está viva mundo, não só igreja. E me está viva mundo, para ver nós estamos nos últimos tempos. Não precisa de avivamento de emergência. Outra coisa é para ver que retorno de Cristo está quase. Jesus precisa de avivar essa igreja de uma forma muito emergente. E para ver desse. E me restaurar a voz profética dentro dessa igreja. E me libertar almas. Para ver se vinda está próxima. Não daqui, gente. Você está pronto? Está pronto para abandonar a carne, para morrer para Cristo vive? Ou me continuar naquele lugar ainda? Que terreno está lá? Outros lhe assentam ainda lá. Mas Jesus me estipou lá lá os. E me estipou lá lá os. No nome de Jesus. Bora lá no poder do sangue de Jesus. E fala lá desperta, sai de que terreno fértil de diabo, para bem a mim, não nomear. Jesus me está nomear. Jesus me está nomear a vida ao centro do Saile. Independentemente da fraqueza. Porque fraqueza, não falar mesmo aonde. Não estou usando um dia crente usar uma método do porquê viver no pecado. Não. O Espírito Santo de Deus que dá o forte e que é fraco. A Bíblia para falar como está a riba de não fraqueza. Amém. E está a riba de não fraqueza. Para fazer não poder ser forte em Cristo. Então, se uma está a riba de não fraqueza, para usar suma que? Suma uma desculpa de viver uma vida como este. Jesus está ali.
E me se transformou. Você está pronto? E me se muda a vida. E me se transforma a vida. Jesus me está vival. E me se põe vida na boca. E me se transbordei vida para as famílias. E me se transbordei vida para o código de trabalho. No lugar onde você está, Cristo nos mostrado lá. Jesus me se transforma a vida aos tarde. E como se pode sair assim. E chega um momento, a Bíblia fala como enquanto a mim Deus não chega para esse povo, é mais na longe de mim. Mas mesmo assim Deus quer desistir de chegar para eles. Jesus se continua a chegar para boa ainda. Jesus nunca quer desistir de boa. Naquele lama que você está, ele quer desistir de boa. E continua a sentir compaixão, pena de boa. E me se pode tomar decisão para falar, Jesus, alinha-lhe, perdoando. Jesus, alinha-lhe, santificando. Jesus, alinha-lhe, mudando. Jesus, alinha-lhe. Minha alma está na bom. Minha vida está na bom. Minha mente está na bom. Jesus entrega tudo, meu corpo na bom. Minha fraqueza está na bom. Bem transformando, bem mudando, bem dando nova vida. Isaías podia falar, a mim alguém de boca susso, mora na metade de gente susso. Mas Jesus, além dele, a palavra de Deus fala como é Jesus santificado. E mudar. A Bíblia fala lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9. E fala, se vou confessar o pecado, se vou confessar o pecado, a mim Deus é justo e de confiança para purgar tudo o pecado. E fala, ainda que seja um nodo encarnado na voz, no livro de Isaías. E fala, ser um nodo encarnado na voz, não está limpar. Não limpar. E não ser branco mais do que neves. Não santificar e não ser branco mais do que neves. Jesus está restaurando a vida e está por dar pecado e diz que sim. E está diz que se aquele pecado que você faz e está restaurando, está sendo novo na Cristo. Ora, como ser novo na Cristo e está restaurando a mudança espiritual, você está passando equipado com a armadura espiritual, você está indo com o espírito, domínio do Espírito Santo, você está pedindo frutos do Espírito Santo. Mas Jesus se me estimulou e me se transformou. E me este quebrantou. E me este posto a base dele. Peguei-o. Concede a vida desse gosto. Fica hoje onde é que você está nela. Concede a vida desse gosto. Rocandara labasoca e a candia. Na liera coia. Dobile la sancando yo bahila. Na leia zurecam. Hoshikatahila labakoria. Na rile labarupia sanka de aqui laba. Na rahile labasonti acaba. Jesus está ali. E me se transformou. E me estimula o coração. E me estimula o ser. Na recaia sanda. Mulora labasakandi erabakoia. Na rile labasuto bahia kam. Hoshikara labasoia bakondia. A boca está ali, vamos se transformação de vida espiritual. Vamos se toque de Jesus na boa vida. Não fica hoje a nós tudo. Vamos para Jesus restaurar daquele pecados oculto. Não nos importa se bicar tipo de pecado para ver Jesus se ver. Vamos para transformar aquele caráter que você tem de fraqueza, que você terá sempre desculpa. Sempre está me estelando, mas o cara por estar riba mais. Budita. A boca está com fé abalado.
Bu mistilanta mo capuri, bu contra na mesmo. A pouco faz tempo sem sentir agir do Espírito Santo dentro de você. Mas sempre está falando, Jesus me sentiu. Mesmo que está na culto, está seco. Buscar no lugar. Ficar de pé no nome de Jesus. A boca está pronto para a transformação. Ficar de pé no nome de Jesus. Não mantém cujo fichado. Não quer saber quem que ficar de pé. Mas não mantém cujo fichado. Não mantém cujo fichado. Nós estamos levando súplica Espírito Santo de Deus. Não na homens. Não levar para Jesus. Recaia sandia. Pura labacadia. No nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Direção de igreja está ali na hora para nós. É não ficar de pé, é na hora para nós. Esse brinquedos que eles, e o único gente que não está com o olho aberto. Eles é ancião de igreja. Eles é na hora para nós. É na testemunho para nós. É na hora para nós. Buna sai liberto no nome de Jesus. Aleluia. Buna sai transformado no nome de Jesus. Bu fraqueza e nascendo forte no nome de Jesus. Oi que a cândia. Bu fraqueza que poder de sexo que está agindo a boa. A osso bloqueado no nome de Jesus. Era candire la basoia. Na rica tabulubia saque de la barruba. Que lugar de morto como está nela hoje. Não rincão de lá. No nome de Jesus. Oxe candara la basura bacaia. Luz de Cristo está na boa. Buna yande na mundo do escuro, nem poder de mal que não atingiu. Para ver Cristo e não me aquele lugar. Roca e a sandia. Le carabassoti e a cadia. Encachomou para a dirota. Buna ser o vencedor para mim mais do que vitorioso. Roca e a candre la bassoca de aqui a bahura lá. Na ria saia. Oxe candia cambala. Na defendeu. Rakaya candia. Na segurau. Na recata candia. Bucana cai. Na nome de Jesus. Ora candera labasoco bacadi la labasoia. Bireia candera labaso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por glória. Obrigado por glória. Obrigado por manifestação. Obrigado por manifestação. Reca sandera labacaia. Rubelera labasecanda barocobacaia. Na raíle labasacandaba. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado por glória. Obrigado por glória. Obrigado por glória. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu não tinha uma direção de igreja. É na enfermeira disse no mão para nós que ficar de pé. É na hora para nós no nome de Jesus. É na hora para nós no nome de Jesus. Buscar diante de Jesus o que está diante de homens. Jesus falando assim palavra em catanega um coração quebrantado com arrependido. Davi disse que ela muito bem que ela pode falar Senhor, encana-te se ofertas para bom. Mas bucana nega um coração quebrantado com arrependido. Se vir a ser transformado no nome de Jesus. No nome de Jesus. A boca está no lugar onde você está no ficar de pé com essa hora para a vida. Enquanto pastores não oram para nós. E essa voz para Jesus. E essa voz para Jesus. Falar Jesus, esse que pecado com o segundo. E tô te aboçou que não para pecar Jesus. Leva Jesus que pecado como o segundo. Jesus está ali para tirar naquele lugar. Jesus está ali em pecado. Jesus está ali em pecado. Fala Jesus está ali em pecado com o segundo. A os disse pôr na luz. Pôr na luz. Não tem sirbudiante. Não tem sirbudiante. Jesus não tem sirbudiante. Bu sangue pela ban.
Bu sangue pela ban. Bu sangue pela ban. Abacuta aqui pecado suma normal. Que vício que bu tem? Que vício do fumar que bu tem? Gostale que vício do fumar. Jesus se me libertou daquilo. Para bem destruiu fisicamente. Gostale que vício de fumar. Botava fumar sobre a coisa normal. Jesus se me libertou daquilo. Na nome de Jesus. Oxe, candara labasaia candeia. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Roche candara labasse kodobacaia candara labacheia. Oroba catara labache cambara bocula labacaia. Lere labasso combacandia cara labacoia. Oropieta candara labachutu biro bacandia. Ora labasse candakire labacondia. Rahira labasso candakira labache. Lopie casandia cadia. Na leca sacarabacura labacheia. Becanda aquilo lava. Obrigado, Espírito Santo, Deus, para que eu faça. Obrigado, Jesus, para que eu faça. Obrigado para que eu acabe de fazer. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado para a glória. Louvor e para a glória para a. Muito obrigado, Espírito Santo. Na nome de Jesus. Jecaralaba sandia. Repirelaba sacandaralaba. Ropirelaba sacandia. Na lere laba sokandia shirila. Bororoba sakandakaya bakodia. Na reire laba sakandia. Na rabohura laba saia. Fala Jesus. Fala Jesus. Que vício de conta mentira. A osso entrar no nome de Jesus. Fala Jesus. Que vício de nguni. A osso rincar no nome de Jesus. Fala Jesus. Que irmão que nunca tem paz com ele, compõe nesse lugar, não sai ele, não vai pedir desculpa, não faz paz com ele no nome de Jesus. Se você que falta de coragem, pedir Jesus para bem estar abundante no nome de Jesus. Fala Jesus, ali, que paz que nunca tem que papel. Que paz que nunca tem que mame, que paz que nunca tem que vizinho, que paz que nunca tem que família. Jesus a os mística paz, mística reconciliação. Pois a Bíblia fala, vou buscar ter paz com tudo gentes. Vou buscar ter paz com tudo gentes no livro de Hebreus. Vou buscar ter paz com tudo gentes. Vou buscar também vida puro, para ver sem ele ninguém can de Jesus. Fala Jesus ali. Jesus ali. Não faça paz com a família. Não faça paz com o irmão. Não faça paz com o irmão na igreja. Que falta de união que está no meu coração, que você está a resistir a manga de tempo com problemas de passado. Vou precisar de fazer paz no nome de Jesus. Que problema de passado que está a infiltrar a vida, a hoje vou precisar de fazer paz no nome de Jesus. Roche candara labasaia cura labachecataia. Orabacandiaba. Na nome de Jesus. Na nome de Jesus. Na sangue de Jesus. Na nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, maneco transformando. Obrigado, maneco você está viva a boa igreja. Obrigado para toque que vou fazer na boa igreja. Obrigado por boa glória na boa igreja. Obrigado por manifestação divina na boa igreja. Obrigado, Espírito Santo, Deus, por o fogo na boa igreja. Obrigado, Senhor Jesus, para vidas que você está transformando. Obrigado, Jesus, para arrependimento do coração. Para Jesus, vou falar, Espírito Santo, vou estar levando um arrependimento de sinceridade. Muito obrigado para a transformação de vida. Obrigado por bênção, no nome de Jesus. Obrigado por glória, no nome de Jesus. Obrigado, Jesus, só que não tem para falar. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. 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 Glória a Jesus.
Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. 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 Pai Deus, e abençoa no nome de Jesus. Amém.